Estamos aqui com mais um NutriCast, né? O podcast do agro, Papo de Lavoura. E hoje um pouco diferente, né? Vocês estão vendo aí, eu acho, já aqui ao meu lado, uma pessoa bastante conhecida no meio, que é a Bárbara Laranja. E a gente vai contar a história dela. Ela tem muito a ver com o agro, eu tenho certeza que muitos de vocês que participam, né, dessa profissão maravilhosa que é a agricultura, já a conhecem. Mas hoje a gente vai conhecer mesmo. Correto, Bárbara? Júnior, muito obrigada pelo convite. Obrigada por você estar assistindo aqui, né, o NutriCast. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui, né, participando desse programa. Primeiro porque eu já fiz parte dessa empresa, dessa família NutriSeller, né? E o Júnior é muito meu amigo, uma pessoa que eu admiro demais, um grande empreendedor, visionário. E para mim, estar aqui do outro lado, ser entrevistada é algo bem diferente. Eu sempre estou naquela posição ali, entrevistando as pessoas, confrontando, né? E hoje eu estou aqui como entrevistada e para mim é algo inédito. Hoje é eu que faço as perguntas. Vou respondê-las. Bom, então vamos aí conhecer melhor a Bárbara, Babi, Bárbara Laranja, né? Cada um conhece por um nome, mas vamos aí, agora é a minha vez de fazer perguntas. A vida inteira que eu conheço essa menina, é ela sempre me fazendo perguntas e eu respondendo, ela fazendo e eu respondendo. Falei, hoje é a minha vez. Então, Bárbara, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, mas antes de Itapeva. Quem é Bárbara? Quem são seus pais? De onde você veio? Como é que você caiu aqui? Bom, para quem não sabe, eu sou Bárbara Laranja e esse sobrenome é sobrenome, não é apelido. Tem gente que pensa que o Babi Laranja é apelido por algum motivo, né? Mas não, Laranja é meu sobrenome. A minha família de parte de mãe é de Vitória, no Espírito Santo, e lá a família Laranja é bem tradicional, uma família bem antiga lá, inclusive prefeitos passados, enfim, a família tem bastante história lá em Vitória. E o de Paula é do meu pai, né, Toninho de Paula, que é daqui de Itapeva, do bairro da Caputera. Então, talvez meu umbigo esteja enterrado por lá e por isso eu vim parar por aqui. Mas, na verdade, eu sou de Brasília, natural de Brasília, né, Distrito Federal. E terminei a faculdade em 2008. E terminei a faculdade e vim embora para cá. Você terminou a faculdade no ano que nasceu a NutriSeller. Olha só. 2008. Tá vendo? É. Tem ligação. Terminei a faculdade de jornalismo lá em Brasília e em 2010 eu vim embora para cá. Aconteceram várias coisas, né, vários episódios na minha vida e eu conheci a Juliana, que era minha sócia, e num contato muito breve com ela por e-mail. A gente conversava por e-mail, não tinha WhatsApp naquela época. Ela falou, olha, tem uma vaga para jornalista aqui na prefeitura, venha. E eu queria muito, eu passava férias aqui em Itapeva e eu queria morar no interior. Botei na minha cabeça, bati o pé que eu queria morar no interior e eu achava que ia ser uma boa para mim. E eu vim e estou aqui. Resumindo, né? Bem resumindo. Não, mas é um resumo, mas deu para entender, né, de onde saiu e por que caiu aqui também, né? Porque sim, o seu pai, então, já é uma família, digamos aqui, já de tempos aqui da região de Itapeva, sim, sim, e do bairro da Caputera, que a gente conhece muito bem. Exato. E eu me lembro, né, Bárbara, que eu te conheci justamente junto com a Juliana, eu não lembro se era Jornal do Campo, eu não lembro o nome. Correio do Campo. Correio do Campo, eu sabia que tinha campo lá. Isso. E eu me lembro que eu te conheci porque vocês vieram me fazer uma visita. Na época, a NutriSeller estava no começo, eu acho que isso foi no ano 2009, 2010, foi sim, por aí. E aí acho que foi o nosso primeiro contato, não foi? Foi. A empresa era na Avenida ainda. Na Avenida Caspedade, e o Correio do Campo é um jornal que a Juliana começou muito antes. Acho que quando ela saiu da faculdade, acho que com quase 10 anos antes de mim. E daí ela com uma outra amiga fizeram um Correio do Campo aqui, daí pararam por um tempo. Quando a gente se juntou aqui no jornalismo, ela falou e me propôs, falou, vamos fazer o Correio do Campo. Eu achei sensacional. Porque eu sempre gostei do jornalismo do agro. Por quê? Meu pai é técnico agrícola, trabalhou no Ministério da Agricultura a vida inteira e ele sempre teve essa ligação muito forte com as coisas simples da vida, com a vida rural, né? Ele sempre gostou muito.
E por trabalhar no Ministério da Agricultura, na parte da fiscalização agrícola, ele tinha que estudar muito, ele dava palestras, então ele tinha livros lá em casa sobre agricultura. Sobre agricultura, classificação de vegetais, de classificação de algodão. Então, para mim, aquilo aí era muito comum. E domingo era tradicional assistir o Globo Rural. E eu, uma criança, acordava para assistir Globo Rural com meu pai. E ele ficava fazendo milhares de perguntas. Inclusive, Estadão também, a gente gostava de ler, tinha aquele caderno agrícola. E, inclusive, eu vi matéria da Itapeva, em Globo Rural, no Estadão. Inclusive, conheci o seu Nelson Schreiner, seu pai, muito antes de vir para cá. Acho que foi se eu não me engano, o repórter da época era o Tomazella. Sim. Né, que fazia bastante Exatamente. matéria pro Estadão. Porque seu pai foi um precursor do plantio direto. E então ali eu falei, eita, que essa terra tem história. Né? Então eu peguei gosto justamente por isso. E quem falou para mim que eu talvez seria uma boa jornalista foi a minha irmã, que observava que eu gostava de tudo isso e gostava de agronomia, de agricultura, de veterinária. E ela falava assim, por que você não faz jornalismo? Assistindo o Globo Rural um dia. Aí eu falei assim, como assim jornalismo? Ela falou, porque como jornalista você consegue trabalhar com agricultura, com veterinária, você pode fazer um monte de coisa. Aí eu falei, puxa vida, é verdade. E aí que surgiu a ideia e a vontade de... Sim, aí eu falei, poxa, é verdade, eu acho que eu vou fazer porque eu posso trabalhar com o que eu quiser, né, como jornalista. E você formou lá em Brasília e já veio imediatamente para Itapeva ou passou um tempo por lá? Eu passei um pouquinho de tempo lá, eu formei em 2008, eu fiz alguns estágios na Procuradoria-Geral da República, eu passei por cargos, assim, políticos lá, eu ia entrar no CNPq quando eu resolvi vir para cá. As pessoas ficavam, meu Deus, meu pai... Ficou bem indignado na época. A minha mãe me apoiou mais, a minha mãe já era assim, vai pro mundo, voa, pode ir. Meu pai já era mais apegado, né? Por conta do CTG. Eu fui criada em Centro de Tradição Gaúcha também, né? Que foi algo que marcou muito a minha vida, inclusive faz parte até hoje. Gosto muito da tradição. E eu era companheirona dele, né? Rodeio e CTG, jantares, tudo que tinha, grupo de dança, eu estava com ele. Então, para ele foi bem difícil. Existiu ali uma sensação de perda, né? Sim, ninho vazio total, né? E aí eu me lembro aqui do jornal, né? E depois eu lembro que você se envolveu com várias situações relacionadas ao agro. Mas quais foram esses passos? Após o Correio do Campo, houve alguma outra empresa, algum outro negócio? Como é que foi essa passagem aí? Então, quando eu te procurei com o Correio do Campo, foi para vender anúncio, um espaço ou vender matéria. Inclusive, tem uma passagem engraçada que aconteceu com o Correio do Campo, que eu ia ter um evento aqui das PIP. Das PIP, o pessoal lá da Olambra, lá, Associação dos Irrigantes. Isso, dos irrigantes. E foi muito interessante, porque a gente imprimiu um jornal com trigo na frente, né? A gente pegava a imagem no Google naquela época, né? A gente não tinha acesso, tinha tanta coisa. Pegamos uma imagem no Google bem bonita de um trigo, colocamos na capa com uma manchete bem atual, sabe? Algo bem regional nosso. A manchete era verdadeira. Agora, a foto. Chegamos lá, imprimimos vários exemplares e fomos no evento para distribuir, porque era uma grande estratégia de marketing na época, né? Não tinha Instagram, então a gente entregava essas matérias na mão dos agricultores. Cheguei lá, eu não lembro quem era, mas era um dos agricultores lá da diretoria da ASPIP, ou talvez até da Olambra, e falou para mim assim, olha minha querida, parabéns pelo trabalho, muito bonito, mas o papel aceita tudo, né? Esse trigo tá doente, esse trigo que você coloca na capa tá doente. E eu falei, meu Deus, nesse dia eu percebi a importância de você pesquisar uma fonte, perguntar para um agrônomo, né? Perguntar para alguém, falar, viu, esse trigo tá bom? Porque a gente já viu tanto erro acontecendo, falar de um gado, falar de uma raça de gado, colocar outra, enfim. Mas só para voltar nessa que me veio na memória, né? Quando o Correio do Campo me deu esse gostinho de trabalhar com agro aqui na região. Então a gente levou por algumas edições, era tudo muito difícil, a gente tinha que correr muito atrás. Pegar o nosso carro, ir para a lavoura, tentar vender publicidade não era tão fácil, porque tinha que imprimir, era caro para imprimir. Hoje em dia nem existe isso mais, né? Praticamente, mas era algo bem caro.
exigia muito, vender muitos anúncios, então a gente acabava não ganhando nada. Mas esses anúncios é com relação ao jornal, né? Isso, a gente vendia os anúncios para poder... A gente basicamente, por exemplo, se você me pagasse R$500, a outra empresa 500, e o jornal custou 1.500 para imprimir, entendeu? Então a gente tinha que correr atrás para conseguir pagar o jornal. Fora nisso, eu tinha que ir até a tua propriedade. Eu tinha que pegar meu carro, gastar gasolina até lá, voltar. E a gente sabe que Itapeva é o segundo maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Então, a gente anda muito aqui. Você fala, é lá em Itapeva, mas é muito longe, né? Então, aconteceu muita coisa. Então, foi um grande desafio. Aí a gente chegou uma hora que a gente não conseguiu tocar mais por conta disso, né? A gente abriu a agência e na agência eu comecei a ter mais contato com outras empresas de agro. E a partir da agência, a gente, inclusive, vim para a Nutriceller, né? Eu não me lembro muito bem disso. Você primeiro teve a agência e depois veio ao mesmo tempo? Não, verdade. Depois que eu tive o jornal, eu trabalhava na prefeitura nessa época, eu era assessora do prefeito na época, que era o Luiz Cavani. E a gente... Aí eu saí, era cargo de confiança, ele saiu, eu também saí. Eu fui para a Gazeta, o jornal Gazeta que tinha na época aqui. Trabalhei na rádio por uma passagem relâmpago e daí você me chamou para trabalhar aqui. Você lembrou daquela conversa que a gente teve aquele dia, lá no escritório, que era na Avenida ainda. Na Avenida, é verdade. E aí você pediu para o Fernando, que era o gerente de marketing na época, me convidar para... E você ficou um tempão aqui na Nutriceller nessa época, né? Cuidando trabalhando na área de marketing, sim. Né, Bárbara? Eu não me Nossa, lembro. aprendi. Aqui foi a minha grande escola, realmente. Onde eu conheci muitos agricultores, conheci um pessoal muito técnico aqui, grandes engenheiros agrônomos, grandes técnicos agrícolas. E eu posso até te dizer mais, eu acho que eu aprendi muito mais com os técnicos agrícolas, sabe? Porque eles têm uma bagagem, né? Eles têm uma vivência muito incrível, assim. Para mim foi uma escola, a Nutriceller. Em tudo, porque até na parte de design, o Fernando foi meu gerente aqui, ele era muito exigente. Então ele me ensinou muita coisa, foi muito bom, porque eu aprendi ali como deveria ser realmente. Então para mim foi muito bom. E assim, né, a gente fazia muitas matérias, coletava muitos depoimentos de agricultores e tal. E isso talvez é que te deu essa vivência, né, com o agro. Com certeza, saber conversar com o homem do campo, né? É totalmente diferente de eu entrevistar alguém que só anda no porcelanato, né? É bem diferente. Eu chegava com os RTs aqui, chegava com o pessoal da venda, a gente fazia as visitas. Hoje nós vamos entrevistar fulano. Chegava lá, o fulano não estava nem sabendo direito o que ia acontecer, né? Eu ia lá tímida com a minha câmera, só que eu tinha que ter um jogo de cintura. E eu sabia que se eu chegasse falando meu porta, boa tarde, tudo bem, eu não ia conseguir muita intimidade com ele. Então eu tinha que chegar na simplicidade, conversando, elogiando o trabalho dele, falando assim, olha, a matéria que nós vamos fazer aqui hoje é para mostrar que outros agricultores podem ter o seu resultado também. Aí ele falava, puxa vida, gostei, estou sendo evidência. Realmente dando a importância que ele tinha, né? E a gente tinha um cuidado aqui no Nutriceller que eu achava muito legal, é que você não queria entrevistar só a estrela. Você queria entrevistar os que tinham bons resultados. Então a gente conseguiu muitas entrevistas muito legais, desde os maiores agricultores da região até os menorzinhos ali, mas que tinham resultados. De fato, você está falando agora, estou me recordando, né, porque todo mundo entrevista os grandes agricultores, inclusive a gente também, né? Não deixamos de fazer isso. Exato. Mas quase ninguém entrevista os pequenos. Sim. Né? E a gente tinha esse cuidado de fazer e dar oportunidade também para esse pessoal que era mais tipo uma agricultura mais familiar, algo menor escala, ser posicionado e mostrar que também ali existe tecnologia, existem resultados, né? Então, a Bárbara fazia muito bem esse trabalho de acompanhamento e conseguia, né? Até pela própria timidez, porque esse pessoal de maior volume de área já tem aí um traquejo maior na frente das câmeras, consegue falar, e os menores não. Mas a Bárbara tem um profissionalismo, né? E isso eu particularmente posso testemunhar, que ela consegue deixar a pessoa à vontade, né, para falar. E aí conseguiu trazer para a gente, naquela época, né, muitos depoimentos interessantes, né, muitos casos de sucesso,
de pessoas que provavelmente, se a gente não tivesse ido lá, nunca estariam na mídia, né? Eu lembro até de um caso, Júnior, muito interessante. A gente foi em Campininha do Monte Alegre. Eu fui com o Ricardo Werneck, ele vai lembrar dessa história. O Ricardo, ele trabalhava aqui, né, na época, e ele falou assim, Babi, vamos lá visitar, ele planta melancia. Falei, vamos embora, oba, nunca tinha feito matéria de melancia. Cheguei lá, vi aquele bando de jornal cobrindo a melancia, né? Eu falei, olha só, será que vai ter jornal meu aqui? É tão caro para imprimir, será que eles pegaram meu jornal, né? Então eu fiquei procurando lá, mas não tinha. Mas o agricultor chegou, o seu Zé Curtinho. É esse o nome mesmo? Nossa, que memória. O apelido, eu lembro, isso foi em 2014, eu acho. Zé Curtinho. Zé Curtinho, né, aqui. Ele chegou em cima do trator, diminuiu lá só assim, nem desligou o trator. E ficou conversando com a gente de cima do trator. Aí o Ricardo falou assim, então, Babi do céu, será que o homem vai dar entrevista? Eu falei, cara, a gente veio aqui em Campininha, no Monte Alegre, não vou sair daqui sem entrevista dele, não. E a lavoura dele tá linda. E eu fui, e o homem acelerava o tratorzinho ali, ele não parou o trator, e eu fui do lado dele. Seu Zé Curtinho, eu tô impressionada com a tua lavoura aqui, que coisa linda. Sabia que eu nunca fiz uma matéria na melancia? Como é que o senhor conseguiu ter um resultado tão bom, mas é doce mesmo a melancia? E fui ali, até que eu vi que ele desligou. Ele desligou. Na hora que ele desligou, eu falei, caraca, venci aqui, quebrei o gelo. E ele tava assim, desincha a vida, né? Ele tava assim, meu Deus, que saco essa mulher aqui. Aí ele desceu. Na hora que ele desceu, pronto, acabou. Aí eu falei, aqui é comigo agora. Fomos andando, ele falou assim, eu vou te mostrar uma melancia lá da área tal. Só sei que no final de tudo, o Ricardo fechou venda nessa... Ele tirou o pedido de novo. Ele falou assim, Babi, você vai comigo agora em todas, hein? Eu quero tirar pedido em todas. Ele tirou o pedido e eu ainda levei para casa um monte de melancia que eu tive que sair distribuindo. E ele me deu a melancia mais doce que ele tinha, o talhão mais doce que ele tinha lá, ele me deu. Mas por quê? Porque eu tive que entrar na dele. Ele não estava afim de dar entrevista, ele tinha um monte de coisa para fazer, estava de sol quente. Que saco! E realmente é compreensível isso, porque o cara está lá na área dele, nesse caso, pelo que eu estou vendo, o próprio produtor está ali no dia a dia, né, da lavoura, e assim, é uma correria, né, Bárbara? Tem hora que vai chover, preciso pulverizar antes de chover. Exato. Tem hora que não vai chover, preciso colocar o jornal para não queimar, porque o sol queima a melancia. E aí, realmente, é um ato heróico conseguir tirar um pouquinho da atenção da pessoa naquilo que ele faz diariamente para poder fazer algo que ele nunca fez. Exatamente. Né? E ainda assim, nossa, vou ter que falar mesmo? Será que eu vou fazer direito? Só sei que a foto da matéria, Júnior, ele ajoelhado no chão com a melancia. Eu falei, então... A gente conseguiu fazer isso. Eu acho que nessa época a gente já tinha um jornalzinho nosso aqui, né? Sim, nós fizemos um jornal chamado Melhor Safra. Melhor Safra, isso mesmo. A gente tinha esse jornal. E eu não sei até se a gente não tem esses exemplares. Eu tenho em casa, numa pastinha guardada. Aí, ó, tá vendo? Isso, coisa de 11 anos atrás. Uhum. Eu lembro, acho que de quase todos. A Nutricela atendia Brasil inteiro, né, nessa época. E então a gente tinha matérias de petrolina, de uva, era sensacional. A tecnologia, assim, difundida. Você falou matéria de petrolina, né? Você lembra do nome do representante nosso da região? Muito, Corifeu. Corifeu. E o outro? Ai! Tinha mais... Eram 3, na verdade. Eu lembro assim. muito do Corifeu, porque, gente, eu gostava demais do Corifeu. Era inesquecível, né? Porque era desse tamanhinho. E técnico demais. Eu adorava conversar com ele, porque pra mim... Gente, imagina... Eu era leiga, eu não sou formada em agronomia. Então eu sentava do lado desses caras e ficava assim, tá, mas por que fica doce a uva? Porque Corifeu, não sei se você lembra da história, mas eu tinha trabalhado junto com ele numa outra empresa, né, que era uma empresa belga, na época, ainda se chama, é uma empresa chamada BMS. Daí, depois disso que eu trabalhei lá, a gente montou aqui, fundou a Nutriceller. E a BMS foi diminuindo gradativamente o seu trabalho no Brasil, até que esse pessoal não trabalhava mais. E o Corifeu foi um, né, dos funcionários BMS que a gente resgatou para vir trabalhar conosco na Nutriceller. Mas teve mais 2, que era o Reginaldo Brito. Reginaldo Brito. E tinha um que era muito engraçado, né? Que era bem o seu estilão aí, que era o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, eu não cheguei a conhecer ele, eu acho. Será? Eu acho que não.
trabalhou na mesma época, mas tudo eu na acho mesma que época. quando ele veio para cá eu não cheguei a conhecê-lo. Mas o Corifeu, Inclusive, coincidentemente, né, você tocou nesse assunto, hoje eu fiz uma videoconferência com o Marcos Vinícius. Ele está em Portugal, Olha. Foi para lá já há uns 5 anos, eu acho. Estava trabalhando lá no agro e a coisa de alguns meses foi contratado pela BMS novamente. Só que agora em Portugal. Né? Então olha, ele faz que legal. parte da Europa lá. E hoje mesmo eu estava falando com ele. Que demais. Inclusive, provavelmente ele vai ver esse podcast aqui, a gente comentando dele, de Corifeu, de Reginaldo Brito. E realmente, naquela época, a gente não era bem uma fábrica ainda. Estávamos iniciando o processo de fabricação, a gente era mais importador e distribuidor, né? Vários rótulos eu ajudei a fazer, montava os rótulos. Praticamente quase todos. Né? Depois a gente mudou essa versão, mas lá os antigos, sem dúvida. E me fala aí, depois que a gente ficou um bom tempo trabalhando aqui, mas acho que tem muito mais tempo depois, né? E aí, quando você saiu da Nutriceller, o que aconteceu aí? Aí eu saí da Nutriceller para abrir a minha agência, para começar a agência, porque daí apareciam outros clientes, né? E eu não conseguia, eu precisava queria aumentar meu faturamento. Então, eu lembro que eu conversei com você, e você sempre teve uma cabeça muito aberta para tudo, e você falou assim, não, tudo bem você sair, não tem problema, não vai fazer falta pra gente, mas só deixa você sair se você continuar atendendo a gente, então, pela tua agência. Aí eu, eu fiquei muito feliz, porque... Já montou a gente e já conquistou o cliente. Eu já tinha meu cliente, nossa, que eu tava com muita dor no coração, né, de deixar. Eu fiquei muito feliz, o que eu jamais imaginava que você ia falar isso, né? Eu falava, até na época eu conversava com as minhas amigas, eu falava, eu acho que ele vai ficar muito bravo. Só que já a cabeça assim, né? A cabeça do empresário. Sabe, até hoje é assim, né? A gente fica muito feliz de pessoas que passam com a gente e por algum motivo ou outro tem que se desligar para ir ou tocar carreira solo ou até ir para uma outra empresa, isso faz parte. Sim. Né? Mas enquanto as pessoas estão aqui, a gente procura dar o nosso melhor justamente para treiná-las, para trazer essa experiência do agro, né? Sim. E buscar sempre a excelência no trabalho que a gente faz. E quando você falou que iria começar a tua carreira, eu só vi oportunidade. Falei, que bacana, ela vai lá, vai crescer, mas continua trabalhando junto com a gente, né? Sim, eu achei demais. E ficamos muito tempo ali, eu não sei quanto tempo. Bastante tempo. Mas foi muito tempo mesmo. Anos aí. Depois a gente interrompeu e depois voltou novamente. Depois voltou de novo. Não é isso? Verdade. Depois interrompemos, teve várias fases aí. Sim. Mas eu quero entender assim, quando você saiu, começou a tua agência, né? Qual foi o tipo de trabalho que você fez na região aí? Foi mesmo com agro ou já começou a diversificar? Não, quando eu saí daqui, eu já diversifiquei. Já atendia tudo, de oficina mecânica, tudo. Então foi um período muito legal, a gente tinha muito cliente, a gente tinha cliente no Brasil inteiro, até fora do Brasil a gente teve, sabe? Então era uma vida muito corrida, a gente tinha funcionário aqui, tinha gente que ajudava a gente por fora também. E daqui a pouco, aí teve uma divisão na nossa trajetória, que foi a pandemia, né? Veio aqui assim, acabou. Todo mundo sabia para onde ia, a gente perdeu um monte de cliente, mas perdemos um cliente de balde, assim, demais. Mas ao mesmo tempo que a gente perdeu, acho que na mesma semana já ganhou de volta um monte. Porque aí viram que só iam conseguir se comunicar pela internet, não tinha mais contato social, né? Mas aí mudou muita coisa, aí mudou demais. Só que o agro sempre aparecia para mim, mesmo quando a gente não estava mais, eu não estava com a Nutriceller, aparecia um evento aqui, outro ali, uma empresa chamava para uma coisa, para outra. Detec, eu atendia Cerrado de Cima por bastante tempo também. De sementes, né? Mas aí já com a agência, né? E foi uma trajetória muito legal. Então a gente estava sempre nos eventos, fazendo matéria, queria voltar uma época com um jornal de novo, mas não dava mais certo. Porque é difícil, gente, é muito difícil, muito difícil. A nossa extensão territorial aqui é enorme, então você tem que ter um recurso, sabe, para você não tirar do bolso mesmo, você tem que ter um recurso bem legal, você tem que ter algo te calçando ali para você conseguir fazer, e tempo, né?
tempo. Uma saída a campo, você perde a manhã inteira. Perde que eu falo assim, né? Não é que perde, você vai utilizar. Mas exatamente. Tem o período de deslocamento, chega lá até deixar tudo pronto, né? Aí depois E aí, volta. dependendo da situação, às vezes vai mais do que meio-dia de trabalho. Com certeza, tranquilamente. Então aí foi algo que a gente pisou no freio, assim, né? Mas o agro sempre aparece, vira e mexe, aparece. E aí a gente também teve o Agrocast, que inclusive você foi entrevistado lá. Foi mesmo. Né? O Agrocast foi algo que a gente também teve um carinho muito grande. Eu, assim, peguei como se fosse um filho. Na época, acho que foi eu e o Elesbão. Elesbão. Figuraço. Contar a história do Elesbão e uma interação que a gente teve comercial. Foi. A gente conseguiu reunir grandes nomes ali, pequenos nomes também, então foi algo muito interessante. E aí a gente fez junto com o Cezinha, né, que é um grande... Ele é cineasta, né, e ele tem estúdio aqui também. Então foi tudo muito maravilhoso, foi muito bem produzido. O César era um pouco foi de tudo, sucesso. né? É músico também, toca. Aí, como ele ama música, ele já colocou a música no meio sertaneja. Isso aí que virava uma festa no final, virava um baile, sabe? Mas ficou muito legal. A gente entrevistou pessoas assim incríveis e foi muito bom. Inclusive, a gente queria continuar, mas pelo mesmo motivo, é muito complicado, é trabalhoso, né? A gente não conseguiu continuar, mas quem sabe, não é mesmo? O tal do podcast, né, exige tempo, investimentos, equipamentos, né, não é tão fácil. Equipe. Né? Tem que esse ter aqui equipe, mesmo, né? que a gente que está sendo produzido aqui, a responsabilidade é do Pipo. Ele que está ali atrás, né? Fica só lá atrás olhando pra gente, coordenando. Parece fácil. Era fácil no Instagram. Foi meio inacreditável quando me falou nos valores que são necessários para comprar todo esse material que está aqui. Que vocês só estão enxergando eu falando aqui, a Bárbara aqui e os microfones, né? Só isso, mas o que está para lá é algo assim inacreditável. Então a gente vê que realmente é um projeto assim que, se você, pelo menos no contexto que a gente conhece aqui no interior, for visar lucro agora assim, é difícil de fazer. A gente está conseguindo aqui porque a pegada é outra, né? O nosso negócio é fertilizantes, a gente está no campo, a nossa fonte de renda é outra. O Pipo trabalha conosco na produção de imagens, depoimentos e mais isso aqui também. Mas a gente não visa exatamente, né, um lucro com o podcast. Então a ideia é mais levar informações ou de agricultores ou de casos de sucesso de outras pessoas que têm a ver com o agro, como é o seu caso. Então, assim, como a gente não tem aqui a necessidade de patrocinadores, essa coisa toda, é mais leve. Sim, e outra, é uma excelente ferramenta de marketing, que eu digo que não é somente assim para você, eu vou vender o meu produto nessa live, não, nesse podcast, não é isso. Mas é porque a gente sabe que hoje em dia os robôs estão todos interligados. Então, aonde tiver digitado Nutriceller, fertilizante, agricultura, Sudeste Paulista, eles vão de alguma forma se encontrar. E se algum dia alguém te buscar, vai te encontrar bem mais fácil. Você falou uma coisa assim, né, de produto e tal, e realmente esse aqui já é eu acho que é o 5º podcast que a gente está gravando. E até agora o podcast que a gente mais falou da empresa foi esse com você aqui. Porque nos outros não. Porque você trabalhou aqui, então Sim, é inevitável, história. a gente vai contar a sua história. A minha história no passa agro pela tá muito Nutriceller, aqui, né? Mas nos outros a gente raramente, eu acho que nem falamos praticamente sobre a empresa Nutriceller, a não ser que ela é a patrocinadora do podcast. Mas, então por quê? Porque o objetivo justamente é levar a informação de uma outra forma, sabe, Bárbara? E, assim, lógico, né? Como você falou, a gente vai ser lembrado de uma forma porque a gente está conduzindo esse processo do podcast, mas a gente quer ser lembrado por isso e não exatamente por estarmos falando de produto. Sim, sim. Então, eu acho assim que quando você depende do objetivo pelo que você está fazendo, talvez as coisas fiquem mais fáceis, né? Então, como a gente não depende de patrocinadores e nem busca lucro com isso, simplesmente levar informação. E a ideia, sabe, Bárbara, sempre foi contar histórias mesmo, porque você tem uma história bonita, eu conheço a tua história desde que você chegou em Itapeva, e todos que a gente trouxe aqui, os outros 4, né,
tem uma história bacana para contar. A gente trouxe aqui aquela dupla Adriano e Adriel, que é uma dupla aqui da região, né? Para contar a história dos caras. Os caras têm uma história bacana. Trouxemos o Eric, né, que contou a sua história. Contamos a história do Tessaro, que hoje é nosso gerente comercial, que também tem uma história diferente. Contamos a história de um laboratório, né, de análise de água que tem aqui em Itapeva, que, assim, eu vou dizer, acho que deve ser muito pouco conhecido, e a gente trouxe para que as pessoas saibam que existe, está aqui em Itapeva, e faz análises que são extremamente necessárias, principalmente no meio do agro, mas faz para farmácia, faz para a indústria, analisa contaminantes para você não contaminar os rios. Então, é uma coisa bonita que tem aqui em Itapeva, que tem a ver com o agro, que o agro precisa disso, e a gente sempre recebia, e ainda continua recebendo aqui na Nutriceller, agricultores que trazem água para analisar, e a gente analisa aqui. Mas a nossa análise é mais voltada para o lado nutricional, para o lado da utilização da água em pulverizações. E às vezes, na maior parte das vezes, o que os agricultores querem é saber: minha água é potável? Ela tem contaminantes? Ela precisa de um tratamento? Existe esse trabalho aqui, esse laboratório Itapeva, e eu não sabia. Então, às vezes eu falava: não, você vai ter que mandar para a Sabesp, a Sabesp quer que manda lá para Campinas, não sei na onde. Então, assim, a ideia é contar histórias, mas também levar informações que sejam relevantes para que as pessoas tenham facilidade na sua vida, né? Muito legal. Então, você não sabia que tinha esse laboratório? Tá? Jamais. Não mesmo. Inclusive, nós falamos do Pipo, né, que está ali atrás ali. O Pipo vai começar a fazer algumas divulgações, você vai começar a conhecer. Legal. Eu também não conhecia, é uma coisa muito interessante. E é um laboratório que eu não tinha noção de que poderia existir aqui em Itapeva, pelo nível de tecnologia e nível de informações que ele traz para a gente. Que legal. Né? Você sabia que a água utilizada na farmácia de manipulação tem que ter um lado técnico? Jamais. Jamais saberia isso. Que então, legal. assim, né, é lógico que a gente não trouxe o pessoal aqui para falar em função das farmácias. Sim. Porque esse pessoal sabe que precisa e faz. Mas a gente pensou mais na agricultura, porque o pessoal do agro precisa, todos que vieram aqui trazer análise para pedir análise de água, são agricultores. Que tem poços artesianos, que tem poços, o caipira que chama, né? E onde que eu vou analisar minha água? É verdade. Né? E às vezes tem colônias dentro da fazenda e não sabia onde fazer. Então agora a gente está divulgando, tá aqui Itapeva mesmo, vai lá fazer. Que entendeu? Bacana, né? Então a ideia desse podcast é isso. E você não poderia deixar de ser convidada, porque tem uma história bacana, muitas pessoas do agro te conhecem pelo trabalho que você fez, não só com a gente, mas também com a sua agência nesse tempo todo, né? Sim. Principalmente, acho que o Agrocast deu, o podcast, né, que a gente fazia, deu uma espalhada também para a região inteira. E também nesses anos aí de trajetória eu tive a oportunidade de entrevistar muita gente bacana, né? Taquarituba, Taquarivaí, a região inteira, praticamente a gente ia... Itaberá, Taquarivaí, fui até... Buri. A gente fez trabalho também, eu e a Ju, a gente fez um trabalho para Soufflé. A gente foi entrevistar produtores de cevada em Ponta Grossa. Então, eu entrevistava agricultores do Rio Grande do Sul aqui pela Nutriceller. Produtores de arroz, de uva, de pêssego. Nossa, a gente fez muita coisa legal. Foi muito bacana. A Bárbara, ela fez um cursinho de agronomia à distância aqui com a gente. Olha, gente, faltou só o diploma. Eu lembro que um dia o Tessaro brincou e falou assim, viu, eu vou dar um catálogo para você, eu vou dar um talão para tirar pedido e você vai para o campo vender. Eu falei, eu acho que eu vou. O gerente comercial não poderia falar outra coisa, né? Tem tudo a ver com ele. Verdade. Mas assim, eu queria saber também, Bárbara, além dessa tua vida profissional, né, você fincou as raízes aqui em Itapeva. Finquei, eu já Se não veio para ficar, agora vai. Ah, com certeza, agora... Eu não gosto que falem mal de Itapeva. Já estou muito bairrista aqui. Sim, aqui eu
hoje tenho minha família aqui, né? Meu marido, que tá lá em casa com meu bebê. Tenho um filho, né? O João. Fala o nome do marido aí também. Everaldo. Pai do João, Manuel, que é a minha maior riqueza. A minha família, na verdade, é a minha maior riqueza, né? Tô realizadíssima. Então, Itapeva foi aonde eu conquistei, né? Tudo isso. E ela contou aí no começo, né? Que frequentava a CTG, que gosta de animais. E foi logo casar com um cara... O que o cara faz? Conta pra nós aí. Ele gosta de criar jumento. Jumento pega. Ele é um apaixonado por asininos, né? Então ele tem um jumento que é bem famoso aqui na região, Lebrão, que tem filhos assim maravilhosos, moares, né? São mulas. Eu comprei um burro um tempo atrás, por indicação dele. Lindo. É filho do Lebrão ou é filho do... É filho do Lebrão. Do Lebrão. Lebrão. O Lebrão é um jumento que aqui já é bem conhecido aqui na região, né? Os filhos são extremamente dóceis e marchadores, então assim... Eu até comecei a aprender um pouco do mundo dos jumentos por causa dele, porque ele é apaixonado, ele só assiste isso. A gente tem mulas, filhas do Lebrão, em Minas Gerais, por exemplo, ganhando prova de marcha lá. Olha aí, que beleza. Então, para ele é maravilhoso, sabe? Então, a gente tem tido procura hoje de pessoas em tem uma busca égua lá que é a Shakira. Tá prenha. Como é que ela é? Ela é quarto... Ela é uma manga larga marchadora. Manga larga mineira, né? É. Ou paulista, não sei. Ela é mineira. Mineira. E aí eu cruzei com o jumento do Everaldo. Quer dizer, vocês entenderam, né? O jumento que o Everaldo tem lá. Você cruzou ela com o Dumbo Matinadas. Com o outro. Então eu já tenho um burro que é filho do Lebrão. Isso. E agora não sei se vai ser mula ou o outro burro, que é filho do Dumbo Matinadas. Do Dumbo, olha, tá vendo? O Dumbo Gente, Matinadas. Já estão fazendo propaganda do meu plantel aí. Dumbo Quem quiser um burro bom, uma mula boa, eu já tenho lá, hein? Já vai cair no chão valendo uma nota, porque, ó, vou te falar, a Shakira é uma égua maravilhosa, uma morfologia muito boa, marchadeiríssima, bonita, uma égua encorpada, e o Dumbo Matinadas tem um papel, ele tá na raça do pega, ele tem um papel maravilhoso. Raiz. Menina que assistia Globo Rural, formou jornalismo para entrevistar o pessoal do agro, aí vem em casa com o cara que gosta de cavalo, que ela gosta também. Sempre gostei, só que eu gostava de cavalo crioulo, né? Aí arrumei um problema na minha cabeça. Que minha paixão sempre foi o cavalo crioulo, porque eu fui criada em centro de tradição gaúcha, rodeio era crioulo, rodeio gaúcho, sim, cavalo... os gaúchos é mais crioulo. Gaúcho gosta de cavalo crioulo. Então eu sou gremista, meu coração é gaúcho e eu gosto de cavalo crioulo. Meu marido só gosta de animal de marcha. E aí ele falou assim, você vai comprar um cavalo crioulo, nós vamos andar junto como? Eu vou na marcha lá na frente e você vai ficar atrás no trote. Aí eu, ai meu Deus, aí eu fiquei nessa, né? Então a gente hoje tem mulas, tem as duas mulas, Belezinha, a Eva. E a gente tem mais uma que vai nascer agora, tem uma Paint Horse. Eu comprei uma Paint Horse, mas nada a ver, né? Mas eu comprei uma Paint Horse. Oportunidade. Eu comprei uma Paint Horse, coloquei ela num quarto de milha, nasceu uma coisa mais linda, que é a Cherry. Ele quer morrer com os nomes que eu dou nos cavalos. Nasceu a Cherry, e aí eu coloquei a Wendy, que é a mãe da Cherry, né, a Paint Horse, no nosso jumento Dumbo Matinado. Vai nascer uma irmã da Shakira, que pode ser uma mula ou um burro, e vai nascer um animal muito forte, rústico, de serviço, mas não impede que venha com marcha. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se vocês quiserem comprar cavalo, égua, alguma coisa, pede pro Everaldo e pra Bárbara indicar, porque, ó, eu comprei uma vez, tem uma eguinha aqui, Júnior, compra ela, o cara não tá muito apertado o lugar, ele não tá conseguindo cuidar, uma eguinha bacana e tal. No precinho. Preço bom, mansinha. Um cachorro. E não era domada ainda, né? Mas mansa. E inclusive tá domando agora, tá? Domando, né? E mansinha, tá bom, vai, vou comprar. Comprei. Aí falei, só que eu vou deixar aí mais uns 2 meses, que eu estou preparando um passo, aí eu vou buscar. Passou um mês, o que aconteceu, Bárbara? Gente, o Júnior tem tanta sorte que há
égua que ele comprou estava prenha. Então ele comprou uma égua por um precinho mesmo, muito de oportunidade, de ocasião, e ganhou 2. Levei 2. Eu falo que o próspero, ele atrai a prosperidade. Amém. É incrível isso, cara. Amém. O cara próspero, mas é verdade isso, sabe? Eu vejo muito isso pra vida. Você é um cara muito próspero, você é um homem com a cabeça muito aberta para tudo. Então, é muito mais fácil a prosperidade chegar em alguém que é, né, tem essa mentalidade próspera do que para outro que não, que está sempre falando, pensando no negativo, né? Então, essas coisas só acontecem com pessoas assim, porque foi um Kinder Ovo, literalmente, chegou lá, surpresa, e nasceu a coisinha mais linda do mundo, né? Daí a mãe foi batizada lá pelas meninas, pelas minhas filhas de Jade, e a filha Ana Castela. Ficou... Aí, ó, é boiadeira. Então lá, mas assim, gente, tá muito gostoso aqui, mas a gente não pode estender muito, né? Porque senão vocês não vão ouvir a história toda e a gente vai ter sempre momentos para estar voltando a trazer as pessoas aqui. Então assim, Bárbara, eu gostaria que você fechasse, né? Depois eu faço um agradecimento final, mas você já falou do maridão, falou do filhão, falou dos jumentos, né? Faz o teu fechamento aí, manda a tua mensagem e aí a gente agradece aqui no final. Olha, Júnior, eu sou muito grata pela minha passagem aqui na empresa, né, aqui na Nutriseller. E hoje eu entendo os propósitos de Deus na minha vida. Lá atrás, quando eu escolhi fazer jornalismo, né? Porque nessa trajetória eu consegui conhecer muita gente bacana, entrevistei muitas pessoas, aprendi muito. E que levo comigo até hoje, assim, fiz grandes amigos, né, amizades assim que ficam mesmo pro resto da minha vida e coleciono histórias assim que eu lembro como se fosse ontem. Então, para mim isso não tem preço, é a certeza de que eu estou no caminho certo. E o agro foi minha paixão, é a minha paixão, gosto muito, muito, né, convivo muito, gosto, me sinto bem nesse ambiente. E só que hoje eu sou uma especialista em marketing médico. Então, a vida me levou para outro caminho, né? Hoje eu atendo médicos aqui na região, amo o que eu faço também. Tem até uma cliente minha que brinca que só está faltando eu tirar o CRM, porque eu tenho que estudar muito também. Cardiologista, gineco, nutróloga, enfim, né? Então ela até brinca, você vai tirar o CRM, hein? Só falta tirar o CRM para você ficar médica. Mas eu sou muito grata por isso, a comunicação me permitiu viver muitas experiências maravilhosas, né? Tanto no agro quanto na carreira que eu escolhi agora. Mas com certeza a gente está numa região que é agrícola, né? A nossa potência aqui é agro, e fazer parte disso para mim foi muito, muito feliz. No Agrocast eu pude entrevistar pessoas, conhecer pessoas mais a fundo e ver quantas histórias maravilhosas formaram o povo desse lugar, né? O teu pai foi uma das pessoas que eu tive a honra de conhecer, você continuando o legado dele aí, ajudando a agricultura, né, do nosso país. Então eu só tenho mesmo que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer parte, de alguma forma, né? Então o agro é bacana, não é tóxico não, né? Não, o agro não é tóxico, o agro é top. O agro é top, é isso aí. Realmente a ideia é essa, né, gente? A Bárbara, jornalista, teve uma passagem muito forte pelo agro, hoje realmente atuando aí com os consultórios médicos, né? E a gente tem acompanhado esse trabalho e, por incrível que pareça, né, as pessoas com que ela divulga são as que mais têm pacientes, viu? Eu vou falar porque o meu cardiologista é ela que divulga, o cara que é oftalmologista é ela que divulga. Então, assim, ó, e não é porque a gente começa, é igual o laboratório que eu falei há pouco, né? Ninguém sabe que tem, ninguém usa e está ali do lado. Agora, tem excelentes profissionais que não são divulgados, como é que o povo vai saber, né? E você faz um trabalho muito bacana nessa divulgação, Obrigada. Assim como fez com a gente no tempo que passou conosco aqui. Então, eu quero agradecer muito, né, a tua presença aqui, uma baita profissional, né? Grande mãe, coruja pra caramba, grande esposa lá do amigo Everaldo, né? E uma grande amiga. Sim. E é um prazer imenso realmente poder retribuir agora, entrevistar você aqui. Que sempre foi ao contrário, ela sempre me entrevistou. Verdade. E agora hoje a gente inverteu os papéis. Verdade. E eu gostei de poder fazer isso com você aqui. Nossa, eu fiquei muito feliz, Júnior. Obrigada pela amizade, pela parceria, pelo carinho que eu sinto que é real, é verdadeiro.
você sabe que aqui você tem também. É isso aí. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Valeu.